Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e o vídeo de hoje é mais um study vlog. Eu vou dar continuidade ao último vídeo que eu falei pra vocês que eu comecei a minha dissertação, né? E na realidade, agora o que eu tô fazendo especificamente é o meu levantamento bibliográfico e também tô separando meus capítulos. Então hoje, dia 5 de dezembro, é o prazo que eu tenho pra entregar pra minha orientadora a minha revisão, meu levantamento, né? Como se fossem as minhas referências. E também eu tenho que entregar pra ela o meu sumário completo, que é todos os meus capítulos, subtítulos e tudo mais. E também tenho que entregar para ela o meu questionário, porque como a minha pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa, então eu vou fazer um questionário que é um levantamento de análise de dados. Bom, e eu não sei vocês, mas eu fiquei bem perdida no começo, porque a minha professora, quando a minha orientadora me pediu para começar a fazer esse levantamento das bibliografias, ela simplesmente escreveu, eu até marquei aqui, ela simplesmente escreveu que a gente precisava fazer uma revisão da literatura pro primeiro capítulo. E eu fiquei um pouco confusa porque eu não sabia se eu tinha que fazer uma revisão bibliográfica ou um levantamento bibliográfico, ou só, tipo, pesquisar artigos para minha referência do trabalho. Então eu comecei a dar uma pesquisada a respeito do que seria nessa revisão bibliográfica e eu achei uma explicação que era da diferença da referência bibliográfica e do referencial teórico, né? Que também pode ser que gere algumas dúvidas. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Quando você opta pelo referencial teórico, você vai fazer uma análise dos dados que vai servir como base para poder comparar com a sua pesquisa de campo, que vai servir como base para você poder comparar com a sua análise da coleta de dados. Por exemplo, eu vou ter que fazer uma pesquisa bibliográfica para o meu primeiro capítulo, então se eu fosse optar pelo referencial teórico, o meu primeiro capítulo ia me dar base de como tá o meu assunto do meu trabalho hoje em dia e de tudo que está sendo pesquisado, estudado, geralmente os principais autores e tudo. Então o meu referencial teórico ele daria bases para minha coleta de dados. Daí tudo que eu pegasse na minha coleta de dados, eu ia ter que comparar e ver se eles estão alinhados. Mas como eu achei até bom a minha... Ai, não liguem que é caneta. Caneta estourada. Como a minha professora, a minha orientadora me pediu para fazer uma revisão da literatura, a revisão da literatura nada mais é do que uma análise mais livre, assim. Tipo, eu vou pegar e vou começar a pesquisar sobre o assunto da minha pesquisa de uma maneira mais livre, mais aberta. Eu vou começar a pesquisar seminários, artigos, teses, tudo sobre o assunto, revistas acadêmicas, assim. E de uma maneira mais livre, eu tenho também um prazo que é dos últimos 10 e 5 anos que eu tenho que pesquisar os artigos. Não pode ser muito antigo, porque provavelmente hoje em dia já mudou muito mais sobre o assunto, já tá muito mais moderno, né? Então a minha revisão da literatura vai ser basicamente isso. Eu vou pesquisar de uma forma mais livre, que é isso que é uma revisão da literatura, tudo sobre o assunto, tudo que as pessoas têm falado nos últimos 10 e 5 anos sobre o assunto da minha pesquisa, e vou fazer o meu referencial teórico, né? Pra eu poder ter essa base, essa coleta de dados, pra eu poder ter esse arquivo, esse artigo, né? Esse arquivo guardado de todos os artigos que eu pesquisei, que eu li, que eu estudei e que eu sei que eu vou usar no meu primeiro capítulo, que é a minha parte teórica, né, do trabalho, que é quando a gente é meio leigo, não sabe muito dessas questões acadêmicas, a gente acha que a nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, mas toda pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. Então, provavelmente, se a sua pesquisa for uma pesquisa bibliográfica também, vai ser o primeiro capítulo, a parte teórica, explicando sobre o assunto, sobre o que tem hoje em dia nos bancos de dados, né, de grandes pesquisadores, e tudo que está sendo falado nos últimos anos sobre aquele assunto, para depois você poder comparar e juntar ela com a sua análise de dados, dependendo se o seu trabalho for qualitativo ou quantitativo. É mais ou menos isso. Outra coisa também que eu sei que tem diferença é que a revisão da literatura, ela não é uma coisa só, né? Ela é um tópico, né? Revisão da literatura, e que é dividido em 4 tipos. Então a gente tem 4 tipos de revisão da literatura, que é o primeiro, que é a revisão bibliográfica, que é o que eu optei. Optei não, né? O que geralmente a gente faz em trabalho acadêmico, em tese, em dissertação, em TCC, que é o levantamento bibliográfico, que você vai pegar todas as suas referências, vai ler artigos, vai ver o que se encaixa no seu trabalho ou não, vai ver teses antigas sobre o assunto. É basicamente o levantamento bibliográfico que eu tinha dito, que é a revisão da literatura, que é o que nós vamos fazer. Mas dentro da revisão da literatura, nós temos 4 tipos, que é o levantamento bibliográfico, que é esse, a revisão bibliográfica, né? Que você vai pegar artigos mais recentes ou dos últimos 10 anos e falar um pouco de maneira mais livre sobre o assunto para depois comparar com a sua
análise de dados. Também a gente tem a revisão sistemática, que daí já é uma coisa mais sequencial, que daí você já vai falar mais sobre onde você encontrou seus dados, como você analisou, para que aquilo serviu para o seu trabalho, como que você fez a conexão deles com o seu banco de dados, com o seu questionário. Daí já é uma coisa mais específica e geralmente o seu orientador ele já vai pedir isso para você. O meu, eu tô na revisão bibliográfica, que é uma coisa mais livre, mais ampla, porque como meu trabalho é um trabalho mais extenso, né, mais longo. E também tem mais outros dois tipos de revisão da literatura, que são o revisão integrativa e revisão bibliométrica. Eu tô olhando aqui, que foi onde eu marquei. Revisão integrativa e bibliométrica, que é basicamente dos cursos de medicina, farmácia, biomedicina, essas coisas, que daí já é um comparativo com o campo e a pesquisa bibliográfica. É mais ou menos isso, que daí você vai analisar os dados e vai poder comparar e ver onde eles se encaixam. Mas assim, o importante é que eu parei ali na revisão bibliográfica, graças a Deus, e como meu trabalho é mais da humanas, né, então é mais poder complementar a minha pesquisa de campo, o meu questionário com a parte bibliográfica, com a parte da pesquisa literária, né, então é basicamente isso que eu tô fazendo, e eu consegui fazer um bom levantamento de referências pro meu primeiro capítulo, e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que ficou. E é isso que eu tenho que entregar hoje, basicamente. Eu também optei por fazer um fichamento, que era onde eu ia lendo os artigos que eu fui encontrando por meio da minha palavra-chave. Então eu entrava lá no Google Acadêmico, no Cielo, todos esses sites de pesquisa confiáveis, né? Todos esses sites de banco de dados confiáveis. Eu ia lá e colocava a minha palavra-chave e todos os artigos que eu ia vendo pelo tema, que eu achava relevante e que ia se encaixar com o meu trabalho, eu fui salvando e fui lendo, e daí vira aquele mapa mental, né? Porque você vai lendo um texto e dentro desse texto tem uma citação boa de um outro artigo e você vai procurar esse outro artigo e você quer citar também no seu trabalho. Então eu fui fazendo basicamente isso. Eu criei uma pasta de todos os artigos que eu já consegui ler e de todos que eu consegui fazer uma citação. Por exemplo, eu fiz o meu fichamento e no meu fichamento eu fui colocando citações que eu acho que possivelmente eu vou usar no meu trabalho, no meu primeiro capítulo, né? Então, todos os artigos que eu colocava lá uma citação importante ou interessante, eu já salvava a referência e já salvava a citação também. Colocava se era citação direta ou indireta, eu colocava já a página, pra ficar tudo mais fácil pra eu poder encontrar futuramente. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos pra ver se dá pra entender. Bom, e basicamente a minha organização pra poder fazer o meu levantamento da minha revisão bibliográfica, né? Eu entrava aqui no Mendeley, daí eu peguei e criei aqui, ó, uma pastinha de artigos importantes. Então eu fui importando todos os meus artigos aqui pra essa pasta. E todos os que estão com o tiquezinho azul, assim, são os que eu já li eles completos. E também alguns desses artigos que eu fui adicionando aqui foram alguns artigos que eu fui encontrando dentro desses artigos que eu já tinha lido já. Então, todos os artigos que eu acho importantes para minha pesquisa, eu fui colocando aqui dentro. E como que eu fui separando eles? Eu comecei fazendo um fichamento. Aqui no Google Docs mesmo, eu fiz uma pastinha fichamento aqui. Então, eu fui pegando e cada artigo que eu fui lendo lá no Mendeley, eu fui destrinchando, né? Pegando assim, ó, tá vendo? Eu colocava aqui a referência já certinho nas normas APA, que depois eu só passo pro Word, e colocava aqui a citação que eu tinha encontrado e que eu achava que seria interessante e que eu posso usar futuramente no meu primeiro capítulo, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu já fui colocando umas observações, buscar essa referência, reformular algumas frases, porque daí depois quando eu for procurar pelas minhas palavras-chave, eu já vou conseguir encontrar fácil. Aqui, ó, também buscar artigo, eu fui colocando a referência e alguma observaçãozinha na frente pra eu poder olhar e já saber o que eu tava querendo mais ou menos nesse assunto. Então eu fui fazendo mais ou menos isso. Eu fiz um fichamento mais de citação mesmo. Eu pegava e copiava uma parte importante do texto que eu tinha lido, colocava já a página pra eu poder encontrar. E eu sempre coloco primeiro o nome do texto aqui, ó, o nome do texto e a referência já embaixo do texto. E tudo que vier aqui embaixo desse título aqui é tudo referente a esse texto que eu tava lendo. Daí eu fui fazendo, deu 6 páginas ali de fichamento. Mas daí aqui, ó, tá vendo? Já é outro texto já, aqui ó, usar esse texto para falar sobre a NE e a inclusão. Então eu fui colocando uma observação sobre o que era, para que era cada um dos textos que eu tava lendo. Eu fui colocando referência, ó, foi ficando mais ou menos assim. Olha aqui, ó, falar sobre a inclusão. E daí, depois que eu fiz esse levantamento, é óbvio que ainda vai ter muito mais texto para eu colocar no meu trabalho, né? Até porque é uma dissertação de muitas páginas. Então, eu acho que deu aqui umas 15 referências, ainda tá no começo. E também é só a minha primeira versão das referências que eu tenho que enviar para minha orientadora. Daí, aqui no Mendeley mesmo, quando eu vou aqui em Notebook, que é as notas, olha,
dos textos que eu já li, por exemplo, esse texto aqui que eu já li. Tem todas as observações que eu fiz dentro do texto, ó. Daí, quando eu vir aqui, que eu quiser procurar alguma coisa ou por alguma palavra, alguma coisa assim importante, eu já venho aqui nas minhas notas e nas minhas observações dentro do texto que eu li, e daí eu já sei mais ou menos do que o texto fala e como é que eu posso usar ele. Mas eu achei essa ideia do fichamento muito boa, porque eu consigo ver já direto algumas citações que eu sei que eu posso incluir no meu trabalho e que eu posso encontrar aqui de maneira mais fácil para poder fazer essa conexão. E daí também eu fui pegando aqui no Word e fui colocando as minhas referências, ó. Minha referência bibliográfica, minha revisão bibliográfica, né? Ainda não tenho muitas referências, mas eu acho que para um começo, assim, já está bom. E aqui também é onde eu vou passar limpo o meu sumário. Eu já fiz no meu bloco de notas do celular, eu comecei a fazer mais ou menos um sumáriozinho, e agora eu vou passar aqui a limpo pro meu arquivo, né? Do Word, pra eu poder mandar pra minha coordenadora, pra minha orientadora, na verdade, né? E ela quer que a gente já faça já a divisão dos nossos capítulos, tudo certinho. Então eu vou começar a escrever aqui. Aí eu também vou mostrar pra vocês qual que é o tema da minha dissertação. Um livro que tem me ajudado nessa coisa, assim, de entender mais ou menos como é que funciona a pesquisa é esse livro aqui que a minha professora de metodologia do mestrado passou pra gente, e que eu fazia muito isso lá no mestrado, de pegar e encadernar o livro quando a gente não conseguia. E essa edição já tava muito difícil de encontrar. Daí, se eu não me engano, uma menina da minha sala pegou e emprestou o livro pra gente, e daí nós conseguimos tirar uma cópia. Então, esse livro ele tem me ajudado bastante. Ele fala só sobre pesquisa. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Fica aí como dica também para quem estiver precisando. Ele fala sobre tudo, sobre a investigação, sobre tudo, ó, os procedimentos, planos e amostras, tudo sobre as variáveis, sobre a hipótese de investigação, os objetivos, tudo que você precisa saber para sua pesquisa tem nesse livro. Ele é um pouco difícil de entender, mas eu tô achando ele bom, e é bom que eu também já coloco na minha referência, que ele tem me ajudado muito. Outro livro também que eu vou citar é o do meu curso, né, que é a Educação Inclusiva e as Necessidades Especiais, porque eu tô falando sobre isso no meu trabalho. E é sempre bom também a gente colocar aqui, pelo menos eles gostam muito quando a gente cita os artigos dos professores daqui ou os livros da universidade. Então eu vou colocar esse livro lá. Tem até a segunda edição aqui que eu ainda não comprei, mas eu vou colocar esse livro na minha referência também. Bom dia, gente! Ainda aqui no escuro. Tô me arrumando pra ir pro trabalho. E tá vendo essa cara de alegria? Ah, não repara no meu cabelo. Tá vendo essa cara de quem entregou o trabalho todo ontem. E agora eu tô indo pro trabalho. E mais tarde eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu sumário. Fiquei orgulhosa do meu sumário, mas certeza que a minha orientadora vai querer mudar tudo. E também agora eu tô indo pro trabalho. Depois, à tarde, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. E vou aproveitar esse diazinho de folga, que eu fiquei o mês inteiro, ó, lendo artigo. E agora eu vou aproveitar pra fazer vários nados, ler uns livrinhos tranquilos, né? E voltar à minha rotininha. Também vou ver se eu faço um exercício hoje. Mas, ai, pensa num alívio. Só de ter entregado, e eu fiquei tipo um mês corrido. E eu sei que ainda tem muita coisa pra eu ler, mas eu achei que ficou bem legal. E agora tem que esperar o feedback dela, né? Com certeza ela vai demorar um pouquinho pra mandar. Mas agora eu tô indo pro trabalho e logo eu volto. Gente, eu sei que não tem nada a ver com o conteúdo do vlog, mas uma dica pra vocês é: comprem esses chinelos da Shein. Gente, que chinelo delicioso, confortável pra caramba. Ele é enorme, né? Parece que meu pé a gente fala que é o chinelo da NASA, porque ele é enorme, ele é muito grande. E também ele bate em todas as coisas, mas ele é muito confortável, ó. Nota 10 pra Shein. Gente, hoje o dia tá tão lindo. Olha isso. Quando eu saí de casa eu não achei que tivesse assim tão bonito o dia, até porque tava dando chuva, né? E frio. Mas agora eu fiz um solinho. Olha como fica lindo aqui. E agora no outono as folhas caem todas. Voltei. Gente, vocês acreditam que tá chovendo de novo? Se eu falar que tá chovendo, vai ficar muito repetitivo isso daqui? Porque, olha, tá chovendo de novo. Tá chovendo. E tá frio, né? Como sempre. E, gente, vocês acreditam? Só porque eu falei que a minha orientadora ia demorar pra me responder. É meu carregador. Vocês acreditam que ela já me respondeu?
E ela já me mandou fazer mais coisas, né? Na verdade, o que ela falou é que eu tinha que complementar as minhas referências da minha revisão da literatura, né? Da minha revisão bibliográfica. E eu tenho que melhorar também o meu questionário. Daí ela fez uma correçãozinha no meu índice, né? Que eu acho bom. E ela me ensinou a aceitar as correções dela, porque antes a bonita aqui recebia a correção da professora, da orientadora, e eu pegava e passava tudo num outro documento, no que eu tava fazendo, né? Ela falou assim, não, querida, você tem que aceitar as alterações que eu faço no seu documento, porque daí fica mais fácil. Daí agora ela me mandou essa correção e eu só cliquei lá pra aceitar e ficou bonitinho. Então agora eu estou ligando aqui a minha máquina, minha super máquina, meu computadorzinho velho de guerra, e vou aproveitar que eu tô de folga hoje, passar a tardezinha terminando de fazer isso. Terminando não, né? Continuando, porque isso daí que é uma coisa que não acaba nunca. Às vezes eu tô, tipo, falo pra minha mãe, eu vou terminar de fazer as coisas do projeto, mas não vai acabar agora, querida, porque você tem um ano pela frente pra fazer. Mas agora eu vou dar continuidade, né? E eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui também, porque eu sou uma enrolada. Eu acho que eu não sou uma ótima vlogger, não. Porque eu vejo que eu começo a falar na segunda-feira e eu vou terminar o vlog na segunda-feira da outra semana, entendeu? Então eu vou terminar por aqui, vou dar um tchauzinho e acho que vou começar a fazer um outro vídeo também, porque eu quero fazer um vídeo de organização, como que eu vou fazer minha organização pro ano que vem. Eu acho que isso daqui eu vou fazer um sketchbookzinho que eu tô tentando fazer, tipo, uma coisa bonitinha, assim, de fotos e desenhos. Vamos ver o que der na minha cabeça. E daí eu já vou começar a gravar o próximo vídeo, o próximo study vlog também. E também logo sai o vídeo do currículo. Que eu vou fazer o vídeo do currículo pra todo mundo se candidatar nas universidades fora. Pra todo mundo estudar. Mas é isso, gente. Um beijo, um queijo. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo. Tchau!